A Namíbia é uma terra onde a vida se desenrola de formas inimagináveis para muitos de nós. Com a sua incrível diversidade de culturas e paisagens, a Namíbia oferece uma janela para um mundo onde as pessoas prosperam em alguns dos ambientes mais desafiadores da Terra. É um país onde as mulheres se adornam com pasta de ocre vermelho, onde o casamento está profundamente entrelaçado com as tradições culturais e onde até mesmo partilhar conversas íntimas com o visitante é um gesto de respeito e confiança. Do vasto e ancestral deserto do Namibe à misteriosa caverna do Sopro do Dragão, a Namíbia oferece uma viagem a uma cultura rica em beleza e resiliência. Se você tem curiosidade sobre os segredos desta terra, o nosso documentário de viagem irá guiá-lo pelas maravilhas da Namíbia. Não apenas pelas paisagens, mas também pelas pessoas extraordinárias que chamam este lugar de lar. Namíbia, um mosaico de culturas e tradições. A Namíbia é um verdadeiro caldeirão cultural, um mosaico vibrante composto por mais de 11 grandes grupos étnicos, cada um orgulhosamente preservando as suas próprias tradições, línguas e modos de vida únicos. O maior grupo é o Ovambo, também conhecido como Awambo, que representa cerca de metade da população. Dentro deste amplo grupo, os Aquaniama destacam-se como o maior subgrupo individual, representando aproximadamente 23,6% de todos os namibianos, de acordo com o mais recente censo de 2023. Eles formam o coração pulsante da cultura e da economia do país, especialmente nas regiões do norte. O que torna os Ovambo tão especiais? As suas celebrações alegres iluminam a paisagem, danças animadas, música rítmica e cerimônias coloridas que reúnem comunidades inteiras. Esses encontros não são apenas momentos de diversão, são poderosas expressões de ligação aos antepassados, à família e uns aos outros. Cada evento vibra com calor humano, orgulho e um profundo sentimento de pertença, oferecendo aos visitantes um verdadeiro vislumbre do espírito acolhedor da Namíbia. Depois, há os Herero, imediatamente reconhecíveis pelas suas vestimentas tradicionais, ousadas e elegantes. As mulheres usam vestidos longos, inspirados na era vitoriana, em cores vibrantes, adornados com os icônicos chapéus em forma de chifres, que simbolizam força e herança cultural. Este estilo combina a história colonial com um forte orgulho cultural, um belo lembrete de resiliência perante tempos difíceis. Os Herero mantêm as suas histórias vivas através da tradição oral, de cerimônias de homenagem aos antepassados e da transmissão de sabedoria às novas gerações. E não se pode deixar de mencionar os Himba, que vivem no remoto noroeste do país e são um dos últimos grupos seminômadas de África. A sua aparência característica, pele e cabelo cobertos com a pasta vermelha de Otgize, cria um brilho terroso e radiante que simboliza beleza, vida e harmonia com a terra. Combinada com tranças elaboradas e joias artesanais, é uma das imagens mais marcantes da Namíbia. O profundo respeito dos Himba pela natureza reflete-se em tudo o que fazem: pastoreio sustentável, uso cuidadoso de recursos escassos e tradições transmitidas praticamente inalteradas ao longo de séculos. Juntos, estes grupos e muitos outros criam uma tapeçaria viva e rica de histórias, cores e costumes. A Namíbia não é apenas paisagens deslumbrantes. São as pessoas extraordinárias que a chamam de lar, prosperando com elegância e um espírito inquebrável num dos ambientes mais desafiadores do mundo. Qual cultura ou tradição desperta mais a sua curiosidade? Família e casamento na sociedade Himba. Na cultura Himba, a família é mais do que um simples vínculo de convivência.
é também uma unidade de sobrevivência. A sua estrutura familiar baseia-se na partilha de recursos e no trabalho coletivo para enfrentar o ambiente severo da Namíbia. Os Himba atribuem grande valor à comunidade, garantindo que cada membro tenha um papel a desempenhar e contribua para a sobrevivência de toda a família. O casamento é arranjado pela família e não escolhido pelos indivíduos com base em inclinações românticas. Este sistema tradicional assegura a manutenção das alianças familiares e o fortalecimento das estruturas sociais. A família do noivo oferece um dote, que inclui gado e joias, elementos de grande importância cultural. Para os Himba, o gado é uma fonte de prosperidade e estatuto, simbolizando a própria vida e a profunda ligação à terra. O gado está no centro de quase todas as transações sociais, desde nascimentos e casamentos até disputas e heranças. O casamento na sociedade Himba, portanto, vai muito além do amor. Trata-se de uma tradição complexa que envolve herança familiar, riqueza e sobrevivência num dos ambientes mais hostis conhecidos pela humanidade. Além disso, reforça os laços sociais e assegura a continuidade da comunidade. Quão diferente isto parece da forma como hoje entendemos o amor e o casamento? Práticas únicas de beleza. Talvez o aspecto mais marcante da cultura Himba seja a sua abordagem à beleza e à higiene, moldada inteiramente pela extrema aridez do seu lar no deserto. A água é extremamente escassa no noroeste da Namíbia, por isso as mulheres Himba raramente, ou mesmo nunca, a utilizam para tomar banho. Em vez disso, recorrem a alternativas engenhosas para se manterem limpas, protegidas e belas. Todos os dias aplicam otize, uma pasta espessa feita de ocre vermelho misturado com gordura de manteiga e ervas aromáticas. Esta mistura avermelhada é esfregada na pele e no cabelo, conferindo-lhes aquele tom acobreado luminoso tão característico. O otize faz muito mais do que apenas criar uma aparência impressionante. Hidrata a pele, protege contra o sol intenso e o vento, repele insetos e até ajuda a controlar o odor corporal. Para se limparem sem água, as mulheres Himba tomam diariamente banhos de fumo. Queimam ervas aromáticas frequentemente de plantas como a comifora sobre brasas quentes e, em seguida, agacham-se sobre o fumo ascendente, deixando-o envolver o corpo e o cabelo. O fumo atua como um agente de limpeza natural, abre os poros, elimina bactérias, refresca a pele e deixa um aroma agradável. Algumas fontes mencionam a possibilidade de um único banho com água no dia do casamento, como parte da tradição. Mas o foco mantém-se nestes rituais sem água, que permitiram aos Himba prosperar durante gerações, num dos lugares mais secos da Terra. Essas práticas não se limitam à higiene, são profundamente culturais, ligando as mulheres aos seus antepassados, à terra e a um sentido intemporal de beleza. Num mundo obcecado por duches constantes, os Himba mostram como a adaptação e a engenhosidade podem criar algo verdadeiramente elegante e sustentável. O que mais o surpreende nessas tradições? Hospitalidade e laços partilhados. Nas comunidades Himba, a hospitalidade vai muito além de uma simples recepção calorosa. É uma forma profunda de construir confiança e fortalecer laços entre pessoas que dependem umas das outras para sobreviver no deserto implacável. Um costume ancestral, conhecido como okujepisa ou mukazendo, literalmente oferecer a esposa a um hóspede, permite que o marido convide um visitante masculino próximo, geralmente um familiar ou amigo de confiança, a partilhar a cama com a sua esposa durante a noite, enquanto o marido dorme noutro local.
Para o Zimba, isto é visto como gesto máximo de respeito e confiança. Ajuda a reduzir o ciúme, a criar relações mais fortes e a reforçar a unidade comunitária num ambiente difícil, onde todos precisam de confiar uns nos outros. No entanto, na Namíbia moderna, esta prática é altamente controversa. Muitos ativistas e defensores dos direitos das mulheres argumentam que, frequentemente, as mulheres têm pouca ou nenhuma voz real na decisão, encarando-a mais como uma forma de controlo do que de verdadeira igualdade. Alguns membros da comunidade Himba sublinham que esta prática se limita a familiares próximos ou amigos de confiança, nunca a estranhos ou turistas, e que tem vindo a tornar-se cada vez menos comum ao longo do tempo. Independentemente da perspectiva adotada, esta tradição evidencia a forma como os Zimba colocam a comunidade e a confiança acima dos desejos individuais. Um lembrete poderoso de como as pessoas se adaptam e permanecem unidas num dos ambientes mais desafiadores do mundo. O que pensa sobre costumes como este? Acha que podem oferecer lições sobre confiança e partilha que parecem faltar no mundo atual? Conduzir a noite na Namíbia, um desafio. A Namíbia é um país onde a aventura surge a cada curva, mas viajar à noite é particularmente perigoso. Quando o sol se põe, o desafio de circular pelas zonas rurais da Namíbia torna-se muito mais exigente. Uma das principais razões é a presença de gado, como vacas e cabras, que circulam livremente e frequentemente entram nas estradas à procura do ar mais fresco da noite ou de alimento. Avistar estes animais no escuro é extremamente difícil e evitar colisões torna-se quase impossível sem iluminação adequada. A vida selvagem, como antílopes, também pode surgir repentinamente na estrada, aumentando ainda mais o risco. Outro grande desafio é o estado das estradas. A Namíbia possui muitas vias de terra batida, e conduzir a alta velocidade nessas estradas à noite pode resultar em furos nos pneus e acidentes. Nas zonas rurais, onde as distâncias entre povoações são enormes, conduzir à noite pode transformar-se num verdadeiro pesadelo se algo correr mal. Em caso de avaria ou pneu furado, esperar por ajuda numa área remota pode levar horas e é possível acabar rodeado de gado. Além disso, a falta de sinalização rodoviária e de iluminação adequada dificulta ainda mais a orientação. Estaria disposto a correr este tipo de risco, sabendo quão aventureiro pode ser? A noite traz um nível totalmente diferente de desafio, lembrando-nos de que a Namíbia é uma terra de surpresas constantes. O icônico deserto do Namíbia. Estendendo-se por mais de 1000 milhas ao longo da costa da Namíbia, o deserto do Namibe é uma das paisagens mais extraordinárias do planeta. Amplamente considerado o deserto mais antigo do mundo, tem suportado condições áridas ou semiáridas durante cerca de 55 a 80 milhões de anos, sendo um verdadeiro sobrevivente de uma época em que os dinossauros ainda vagueavam pela Terra. Este deserto ancestral encontra o Oceano Atlântico de forma dramática, com dunas gigantescas que se projetam diretamente contra as ondas. A visão é quase de outro mundo. Horizontes intermináveis de areia vermelho-dourada, moldados por ventos implacáveis, criam um cenário intemporal e absolutamente surreal. Um dos grandes destaques é a Duna 45, uma duna perfeita em forma de estrela, com cerca de 170 metros de altura. Recebeu este nome por se situar ao quilômetro 45 a partir do portão de Sezien, e é composta por areia com até 5 milhões de anos. Ao nascer ou ao pôr do sol, os grãos ricos em ferro brilham em tons intensos de laranja e vermelho, projetando sombras longas e dramáticas que transformam qualquer fotografia numa obra-prima. Subi-la é um desafio digno de uma lista de sonhos.
Cada passo afunda na areia macia, e o silêncio no topo é profundo, interrompido apenas pelo sussurro do vento que parece transportar histórias de milhões de anos. Mais para o interior do deserto, encontra-se a floresta de árvores aljava, perto de Kitmanshoop, um bosque surreal com cerca de 250 árvores aljava, Aloidendron dicotomum. Essas não são árvores verdadeiras, mas aloés gigantes que podem atingir até 9 metros de altura, com ramos retorcidos que parecem estender-se invertidos em direção ao céu. O povo San costumava escavar os seus ramos para fabricar aljavas para flechas, daí o nome. Alguns dos exemplares mais antigos têm entre 200 e 300 anos e prosperam neste ambiente hostil graças a adaptações engenhosas, como a captação de umidade do nevoeiro e raízes profundas. Lendas locais dizem até que escavar sob uma delas pode revelar diamantes, mas, por profundo respeito, ninguém as perturba. O Namibe não é apenas areia vazia, é um símbolo de pura resiliência. Das dunas em constante movimento, as antigas árvores aljava lembram-nos que a vida encontra sempre uma forma de resistir, mesmo nos lugares mais implacáveis. Alguma vez sonhou estar no topo de uma dessas dunas ao amanhecer? É uma experiência que fica para sempre na memória. A Caverna do Sopro do Dragão, uma maravilha oculta. Sob a paisagem acidentada do norte da Namíbia, na região de Otave, existe um lugar a que a maioria dos viajantes nunca chegará: a Caverna do Sopro do Dragão. Descoberta em 1986 durante uma expedição de espeleologia, recebeu este nome devido ao ar quente e úmido que, por vezes, sobe da entrada e se condensa numa névoa fantasmagórica, como se uma criatura viva estivesse a respirar na escuridão. No seu interior profundo, encontra-se aquilo que a torna lendária: o maior lago subterrâneo não subglacial conhecido do mundo, estendendo-se por quase 2 hectares. A superfície da água situa-se a cerca de 60 metros abaixo da boca da caverna, e a escuridão prolonga-se até profundidades registradas em torno dos 205 metros. É como um mar interior escondido, selado sob a rocha, silencioso, denso e quase irreal. Como a caverna se encontra em propriedade privada e a descida exige equipamento especializado e autorização, não está aberta a visitas ocasionais. E essa raridade apenas reforça o seu misticismo. Mesmo aqui, a vida persiste. Os cientistas descrevem um ecossistema baseado em detritos, alimentado sobretudo por matéria orgânica que desce da superfície, incluindo guano de morcegos, sustentando uma comunidade de invertebrados com espécies que não existem em nenhum outro lugar. E embora algumas histórias falem de um famoso peixe-gato da caverna viver aqui, os registros mais fiáveis situam esse peixe na vizinha caverna de Aigamas e não na caverna do Sopro do Dragão. A resiliência do povo Himba. No terreno implacável da Namíbia, o povo Himba demonstra uma resiliência extraordinária. Vivem numa das regiões mais secas do planeta, desenvolvendo métodos engenhosos para gerir recursos escassos. Para se sustentarem durante longos períodos de seca, escavam poços rasos nos leitos de rios secos para aceder à água subterrânea. Esses poços são uma verdadeira tábua de salvação, permitindo ao Himba manter o seu gado e satisfazer necessidades básicas, mesmo quando a terra ao redor parece inóspita. Além disso, praticam o pastoreio rotativo, deslocando o gado entre diferentes áreas de pastagem para evitar o sobrepastoreio e garantir a sobrevivência da vegetação no ambiente árido. Para os Himba, o gado é muito mais do que simples animais. Simboliza alimento, riqueza e herança cultural. O bem-estar do gado reflete o bem-estar das pessoas, e toda a comunidade se mobiliza para proteger e cuidar do rebanho.
Através de uma gestão cuidadosa e de um equilíbrio delicado com a agricultura de pequena escala, conseguiram sustentar-se ao longo de gerações. Isto não é um feito pequeno, tendo em conta o ambiente desafiante. Embora as secas se tenham tornado mais frequentes, os Imba permanecem profundamente enraizados nas suas tradições, preservando um modo de vida que resiste às pressões do mundo moderno. A relação do Imba com o seu ambiente ensina-nos valiosas lições sobre vida sustentável e respeito pela natureza, valores muitas vezes esquecidos no mundo contemporâneo. A vida selvagem e a flora diversificadas da Namíbia. A Namíbia é o lar de algumas das formas de vida selvagem mais notáveis de África. Entre as espécies mais icônicas, destacam-se os elefantes do deserto, que se adaptaram para sobreviver em condições áridas. Estes elefantes conseguem suportar longos períodos sem água e estão singularmente preparados para o ambiente implacável do deserto namibiano. Percorrem vastas distâncias em busca de alimento e água, e a sua presença é crucial para o ecossistema, pois ajudam a dispersar sementes e a criar trilhos naturais pela paisagem selvagem. O rinoceronte negro, outra espécie rara, também encontra refúgio aqui. A Namíbia é um dos poucos lugares onde a população destes animais criticamente ameaçados se mantém estável, graças a esforços de conservação coordenados. O país possui ainda a maior população de chitas do mundo, que prospera nas extensas planícies do Parque Nacional de Etosha, onde pode utilizar a sua incrível velocidade para caçar. Estes felinos majestosos encarnam a força bruta e a elegância das savanas da Namíbia. Entre os animais visualmente mais impressionantes, encontra-se o oryx, um poderoso antílope de longos chifres retos. O oryx simboliza a resiliência da vida selvagem namibiana, prosperando em calor extremo e com recursos hídricos limitados. Está perfeitamente adaptado ao ambiente, sendo capaz de suportar temperaturas que seriam letais para a maioria dos outros animais. Para além da sua fauna extraordinária, a Namíbia alberga também uma flora fascinante, como a Welwitschia mirabilis, uma planta ancestral que pode viver mais de 1000 anos. Encontrada apenas nesta região, as suas longas raízes extraem água das profundezas da terra, permitindo-lhe sobreviver mesmo nas condições mais secas. Esta planta é uma verdadeira sobrevivente, símbolo do espírito duradouro da Namíbia. As suas folhas retorcidas e estrutura resistente conferem-lhe uma aparência quase alienígena, reforçando a sensação de irrealidade que define a paisagem namibiana. Conservação e ecoturismo. A Namíbia foi o primeiro país africano a integrar a proteção ambiental na sua Constituição, tornando-se um modelo de gestão sustentável da vida selvagem. Foram criadas conservâncias comunitárias em todo o país, envolvendo diretamente as comunidades locais na gestão e proteção da fauna e dos recursos naturais. Estas conservâncias capacitam as populações locais, permitindo-lhes assumir o controle dos seus recursos naturais e garantindo que os benefícios da conservação retornem às próprias comunidades. Graças a estes esforços, a Namíbia transformou a conservação numa oportunidade tanto de preservação cultural como de crescimento econômico. O turismo, especialmente o ecoturismo, desempenha um papel crucial na economia namibiana, contribuindo para o emprego e a geração de receitas. Os viajantes que visitam as paisagens deslumbrantes da Namíbia não só vivenciam um patrimônio cultural riquíssimo, como também contribuem diretamente para a conservação. Esta relação simbiótica transformou a Namíbia numa referência mundial em ecoturismo. O nosso documentário de viagem mostra como as iniciativas únicas de ecoturismo do país convidam os visitantes a explorar a sua natureza exuberante enquanto apoiam as comunidades locais.
Se é amante da natureza ou um aventureiro em busca de experiências culturais autênticas, a Namíbia oferece uma viagem inesquecível. Imagine passar um dia com uma família rimba ou observar uma manada de elefantes do deserto a atravessar as vastas planícies. É uma experiência que ficará consigo para toda a vida. Conclusão: a alma da Namíbia. A Namíbia é muito mais do que um destino. É um lembrete profundo do verdadeiro significado da resiliência. É um lugar onde as dunas mais antigas do mundo encontram os batimentos mais jovens de uma nação. Da beleza avermelhada do ocre do Zimba à majestade silenciosa do deserto do Namibe, esta terra prova que a vida não apenas sobrevive nas fendas, ela floresce. Ao deixarmos para trás estes horizontes infinitos, levamos conosco uma lição de comunidade, conservação e da beleza crua de permanecer fiel às próprias raízes. A Namíbia não muda apenas a forma como vemos o mundo, muda a forma como nos sentimos dentro dele.